Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Meu microfone está colocado aqui num lugar que não é exatamente o melhor lugar, porque eu também não vim com a melhor roupa para ir. Se tiver ruim o som aí, vocês avisam. Queridos, quando tudo parecer confuso, vem para cá que a gente se confunde. Não é da coisa. Aliás, o dia tá cheio hoje, né? Vou procurar não grudar em nenhum, não me apaixonar por nenhum assunto, o Fábio Cuba, porque tem coisa demais. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, porque afinal é um programa de rádio, né? Não um caça-cliques na internet. Mas você pode fazê-lo também para internet. Dedinho para baixo, dedinho para cima, não sei o que, né? Eu não sou assim, nada contra o YouTube, eu não sou YouTube. Ai, gostou? Aperta aí, aperta o sininho, ajuda a gente. Vamos nos ajudar, né? A gente com informação, trocando informações com vocês e tal, né? Mutuamente. Você quer acompanhar pela internet? Sempre Rádio Band News FM, qualquer plataforma. E se for aplicativo, Band Rádios, baixa lá. Qualquer lugar do mundo você acompanha o programa. E depois, aí sim, vai lá para a minha página na internet, www.reinaldozeved.com.br. Boa noite, Mayara Bastianello. Boa noite, tio Rei. Boa noite, Érico Oyama. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Fábio França. Boa noite. Olha aqui. Há duas posturas, principais, há outras, mas há duas posturas principais diante da realidade. Uma delas é negar. Está ali o fato, a evidência, você faz de conta que não está acontecendo e segue sua vida. Né? Costuma não dar certo. Outra é admitir a realidade, tentar lidar com ela e, se for ruim, tentar mudá-la, ver a melhor maneira. Quando se é governo, só uma postura é admissível, só uma postura virtuosa. É admitir a realidade. Suas limitações, suas implicações, lembrando que seus atos como governante têm consequência. Reitero, quando se é governante, só uma postura é admissível. Reconhecer os dados da realidade. Quando na sua vida privada você não quer reconhecer, querido, toca a vida, faz lá, né? Você é livre para fazer a bobagem que você quiser, né? Como diria Raul Seixas, é tudo da lei. Na sua vida privada, desde que não envolva outras pessoas. O ato de governar, por excelência, é o ato que envolve os outros. Ninguém é governo para si mesmo. Ou então para o seu grupo, não numa república. Numa oligarquia, sim. Mas não é o caso. Nós estamos falando do governo republicano. Um governo republicano governa, sim, para aquela maioria que o elegeu, mas existem os filtros da representação para evitar que o governo seja obra de facções. Engraçado, né? Eu lembrei aqui, o federalista, os textos dos três federalistas, isso o Madison escreveu em 1787, no artigo 10. Vocês têm de ler, deve estar aí na internet. Momento cultural. Você cria uma elite política para filtrar as demandas que vêm do povo, inclusive. Porque o povo é aquele negócio, cada hora quer uma coisa. Vai ter grupo mais forte, vai ter grupo mais fraco. Como é que esses quereres vão se juntar para formar uma sociedade coesa? Eu estou falando de teoria dos fundadores do Estado americano e da República norte-americana. Eu não vou nem falar democracia norte-americana, porque os textos, na verdade, eles fazem distinção da democracia naqueles textos. Democracia, propriamente, eles veem com maus olhos. Quem entende que democracia é só o governo da maioria. Eles dizem, não basta ser o governo da maioria.
O governo da maioria pode ter distorções graves. É claro que a democracia é empregada num outro sentido, não no sentido que a gente entende hoje em dia. Né? Então, reconhecer a realidade para além do gosto pessoal, porque também tem outra coisa. Eu posso ter as minhas convicções pessoais e achar que determinada coisa deveria ser assim, só que tenho de reconhecer que, posta em prática a ideia, não funciona. Né? E nós vivemos hoje, saíram dados do IPEA sobre armas. Olha, não é uma questão de gosto, é uma questão de fato. Sobre violência, não é uma questão de gosto, é uma questão de fato. Sobre o perfil dos mortos, não é uma questão de gosto, é uma questão de fato. Como se lida com isso? Ou então, demonstre onde está a falha da pesquisa. Que hoje em dia nós estamos também a receber uma outra mania. Ah, não, essa pesquisa eu não gostei, mas não diz o que é de errado com ela. Não gostar do resultado da pesquisa é uma coisa. Fingir também que os dados não existem é outra distinta. E é de fingimento em fingimento que nós estamos caminhando para um lugar ruim. Seja nas questões de longo prazo, Fábio Cuba, seja nas de curto. Eu passei aqui, eu parecia o doido, dizendo assim, essa reforma não sai nesse tempo não, que estão falando, imagina. Não vai sair, né? Ou então, de novo, né, Paulo Guedes, não, vou lá, fala com os governadores, os estados tendem a ficar fora da reforma. O fato da pessoa ter convicção, o fato de falar muito, o fato de ocupar espaço no noticiário, o fato de estar presente o tempo todo, tal, não significa que esteja certa. E que tenha o domínio das coisas. Né? Ou se encaram os limites do real, ou a gente vai acabar arrumando muita confusão. Vamos lá, mortes violentas. Os homicídios, Reinaldo, no Brasil cresceram 2,8 vezes mais nas regiões Norte e Nordeste do que na média nacional, entre 2007 e 2017, ano em que 65.602 pessoas foram assassinadas. É o que revela o Atlas da Violência, divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento é feito com base em dados do Ministério da Saúde. A taxa de homicídios no Norte e no Nordeste aumentou 68% entre 2007 e 2017, saltando para 48,3 vítimas a cada 100 mil habitantes. Já a média nacional cresceu 24%, com 31,6 vítimas a cada 100 mil habitantes. Olha, e aqui tem muitos enganos e desenganos que a direita, que a extrema-direita que está no poder está cometendo nesta área, mas também há aqueles cometidos pela esquerda e as análises enviesadas, a meu ver, que precisam ser devidamente apontadas aqui. Então vamos lá. Isso de saída evidencia um quadro trágico no país como um todo. Né? Mas tem uma diferença importante aí. A violência disparou no Nordeste. Se a esquerda quer ter uma análise consistente da realidade, precisa reconhecer uma coisa. Atenção aqui. Atenção porque a direita vai apanhar daqui a pouco. Agora quem vai apanhar é a esquerda. Durante muito tempo se alimentou de maneira inconsequente a visão de que pobreza resulta em violência. Não. A pobreza é um elemento condicionador da violência, evidentemente.
um lugar, ô seu Érico Oyama, que não tem iluminação pública adequada, em que as moradias são inadequadas, aqui a polícia não chega, e onde os bandidos se escondem, você tende a ter mais violência do que num outro lugar, com iluminação pública, em que o poder público está presente. Sim. Certo? Muito bem. Então você pega São Paulo. São Paulo hoje, cidade, tem menos de 10 mortos por 100 mil habitantes. Só que para ter menos de 10 mortos por 100 mil habitantes, entra, por exemplo, aí Moema, que tem um número suíço de homicídios. Ou Higienópolis. Mas em Ferraz de Vasconcelos, o número já é outro. Quando você faz a média da cidade, né, dos bairros. Ferraz de Vasconcelos é um bairro, né? Ou é cidade? Não, Ferraz é uma cidade. É uma cidade. Metropolitana. Então não é Ferraz de Vasconcelos que eu queria falar. Extremo leste da cidade. Como é que chama lá? Onde surgem poetas, etc. Bom, eu vou lembrar. Hã? Cidade Tiradentes? Não. Bom, mas que seja Cidade Tiradentes também. Seja Jardim Ângela. Sim. Lá morre mais gente do que em Moema. Na média, a média é boa. Só que você tem números dentro da cidade de país de terceiro mundo e números de país de primeiro mundo. Né? De qualquer modo, você tem uma queda importante de homicídios em São Paulo, que é histórica, cidade e estado. Ao longo de 12 anos, beirando 70% por 100 mil habitantes. E no Nordeste disparou. Olha, disparou no Nordeste entre 2007 e 2017. Boa parte desse período aqui, o Nordeste teve crescimento chinês. Ainda que a pobreza lá seja muito maior do que no resto do Brasil, na média. Ou do que a região Sudeste, na média. Com bolsões de riqueza. Então, note, crescimento econômico não quer dizer necessariamente diminuição de violência. Entenderam o meu ponto de vista? Entenderam o que eu quero chamar a atenção? E o bairro sobre o qual você falava era Capão Redondo. Capão Redondo, caramba. Capão Redondo, exatamente. Que tem o Ferrez, que é Sul de São Paulo. Exatamente, um artista lá local. Capão Redondo. Então, notem, o crescimento econômico por si não coíbe a violência. Se você aplicar uma política de segurança pública errada, pode até aumentar. Porque você aumenta a circulação de riqueza. Sem segurança pública, piora a coisa. Não é? Então, em primeiro lugar, essa equação pobreza igual violência tem de ser contestada aqui. Porque a pobreza relativa no Nordeste diminuiu nesse período e a violência explodiu. Tá claro isso? Eu não estou negando que exista uma correlação entre pobreza e violência. Correlação não é relação de causa e efeito. Certo? É diferente. Existe uma correlação entre o amanhecer e o cantar do galo. A correlação qual é? O galo anuncia o amanhecer. Isso faz parte do seu ciclo de existência na natureza. Ele canta nessa hora. Mas não amanhece porque ele cantou. Não, né? Você matar todos os galos, continua amanhecendo mesmo. Nunca mais vai ter galo. Algum louco fala, não vai ter mais galo, vou acabar com os galos. Vai continuar amanhecendo no mesmo dia, não é relação de causa e efeito. Entende? Mas existe uma correlação. O ambiente, a pobreza, a insegurança próprias de algumas regiões induzem a violência. Quando menos porque os violentos vão se esconder lá. Muito bem. Outro mito que a esquerda, e eu considero um mito, vou dizer por quê, diz assim, a queda, porque houve uma queda
em algumas regiões, importante, diz assim, foi o Estatuto do Desarmamento. Olha, se fosse o Estatuto do Desarmamento, essa queda teria sido igual em todo o país. Por que o Estatuto do Desarmamento foi inútil no Nordeste e foi útil no Sudeste? Ah, então você está querendo dizer que você é favorável ao decreto das armas? Não, eu sou radicalmente contrário. Eu sou radicalmente contrário. Eu acho que maior circulação de armas vai ter mais eventos com armas. Porque eu sou lógico. Eu só estou dizendo que é preciso... Bom, Reinaldo, se não foi a diminuição, o aumento da pobreza. Se a pobreza é só uma variável aí, mas não é a causa. Se o Estatuto do Desarmamento é uma variável que tem que ser considerada, mas também não é causa, o que foi? Eu acho que foi a diferença da política de segurança pública dos estados. Senão a gente está dizendo que política de segurança pública não faz diferença. Faz diferença. Ainda que tenha muitos problemas, ainda que tenha muitos desvios, mas muito menos do que em outros lugares, a polícia de São Paulo é uma polícia mais organizada do que a polícia do resto do Brasil. Ainda que você tenha áreas em São Paulo que sejam muito violentas, etc., não há áreas em São Paulo onde a polícia não entra. Você não tem territórios do crime em São Paulo. Ainda que o crime esteja presente. E há o tal do mito de que o PCC impôs a paz em São Paulo. Bom, a ser assim, então vamos contratar o PCC para o resto do Brasil, né? É isso? Acho que não. Sim, há emergência a ser considerada no Nordeste do crime organizado que chega lá, a tal da família do Norte que está se estabelecendo. Há isso tudo. Mas acontece que esse crescimento da violência foi consistente ao longo de 10 anos. Se pegar os períodos cheios, ao longo de 11 anos. Então é preciso pensar o seguinte: o que foi que os estados em que houve queda de violência, de homicídios, fizeram de efetivo para diminuir o número de mortes? Eu dou um outro dado. A polícia de São Paulo, por exemplo, é a que mais recolhe armas no Brasil. E eu não estou falando em números absolutos, não. Estou falando em números relativos também. Porque em números absolutos é claro que é. Porque São Paulo tem 45 milhões de habitantes. Hã? Então, assim, se a esquerda não se livrar de certos dogmas, vai continuar a não entender a realidade. E ela vai lhe escapar pelas mãos. E, obviamente, os dogmas da extrema-direita, e nós vamos ver agora, daqui a pouco, estão sendo contestados de maneira miserável e negados de maneira miserável pela realidade. Né? Não tem como. Com esses dados colhidos agora, no Atlas da Violência de 2019, com dados até 2017, eu preciso deixar isso claro, é 2019 com dados até 2017. 2018 não está aqui ainda, houve uma queda da violência. Né? Em razão de medidas tomadas no governo Temer. Sim, senhores. Mas isso vai ficar lá para frente. Com esses dados que temos, um presidente ter assinado em 4 meses, já que o 1º de fevereiro, 3 decretos sobre armas, parece brincadeira. É o que eu chamo negar a realidade. Assim como a esquerda nega a realidade de que os números do Nordeste indicam que a pobreza é um fator correlacionado à violência, mas não determina. Que o Estatuto do Desarmamento pode ser um fator correlacionado à diminuição de mortes, mas não determina, porque senão valeria também para o Nordeste. Assim como a esquerda se nega a reconhecer isso, a direita se nega, a extrema-direita se nega a reconhecer obviedades escandalosas. Eu já vou falar do custo da violência, mas eu quero pular para o item 3. Vamos lá.
Reinaldo, o Atlas da Violência mostra que 75,5% das vítimas de homicídios no país são negras. É a maior proporção em 10 anos. Em 2007, a proporção era de 63,3%. Para os negros, a taxa de assassinatos é de 43,1 a cada 100 mil pessoas. Para os não negros, essa taxa é de 16 mortes a cada 100 mil pessoas. O Rio Grande do Norte apresenta a taxa mais alta, com 87 negros mortos a cada 100 mil. Já São Paulo tem a menor taxa, com 12,6 negros assassinados a cada 100 mil. Olha, atenção, você pode não gostar dos dados. Agora, negar o dado, sim. Olha, se há pessoa que não tem receio de discutir absolutamente tudo, sou eu. Se a pessoa que não tenta pegar o seu pensamento, esconder em algum lugar, falar, oba, tomara que ninguém vai perceber meu truque aqui, sou eu. Então vamos lá. É claro que para a gente ter isto aqui perfeitamente estabelecido, a gente precisaria saber também o perfil de cor de pele dos assassinos. Mas vem cá, os assassinos também são negros? Na maioria? Ou são brancos? São brancos matando negros? Ou são negros matando negros? Calma, você de esquerda, não vá tirar conclusão precipitada, não terminei o raciocínio. Eu só estou dizendo que se fosse branco matando negro, você poderia ter uma espécie de guerra racial. Mas ainda que sejam negros matando negros, você pode não ter um problema de guerra racial, mas você tem um problema de segregação. Que isso pode estar confinado, essas mortes podem estar mais presentes em áreas mais pobres, onde estão os negros. E, portanto, o problema persiste, o problema social persiste. Ainda que seja negro matando negro. Destacando também que se está considerando negro aqui a consideração de negro segundo aquilo que se passou a considerar hoje, a pessoa não branca. Então, assim, o moreno claro, o mulato claro, se usa essa expressão, está sendo chamado de negro aqui. Uhum. Tá? É por isso que se fala que o não branco hoje é 52% da população. Não são os negros aquilo que chamamos de negro retinto. O negro. Esses são coisa de 7% da população. Quando você considera negros também os mestiços, vai a 52%. Não interessa. Ainda assim, você tem aqui 16 mortos por 100 mil, quando você fala de brancos mesmo, e você tem 63,3% para os negros? Para os negros, 43,1%. 43,1% para os negros. A diferença é escandalosa. Sim, a morte de qualquer homem nos diminui. Branco, preto, não interessa. Agora, você negar que exista aqui um problema evidente de discriminação racial, porque o racismo já é um crime categorizado, é querer negar o óbvio. E que esta questão está ligada, obviamente, à questão social, idem. Aí, é aquela música brilhantemente cantada pela nossa querida Elza Soares, né? Que diz... A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. E aí não adianta vir com conversa, isso é papo de comunista querendo jogar branco contra pó. Deixa de ser ignorante. Deixa de ser ignorante. Ou vá ser ignorante em outro lugar. Porque não sou eu que estou jogando branco contra preto, nem nada. As balas estão preferindo os pretos. Os negros.
Ainda que fosse saídas de negros. Não interessa. Não faz diferença isso. De qualquer modo, nós não saberíamos, porque o Brasil esclarece 8% dos homicídios apenas, né? E agora, vem um dado... Eu vou fazendo saltos aqui, depois a gente volta. E agora vem um dado, que é outra coisa. Você pode fazer de conta que não existe também. Vamos para o item 5, o Fábio Cuba. É Fábio, né? Isso, vamos lá, Reinaldo. O número de pessoas assassinadas com armas de fogo cresceu 6,8% no país entre 2016 e 2017, de acordo com o Atlas da Violência. No Rio de Janeiro, a alta foi ainda maior, 9,8%. Em 2017, 65.602 pessoas foram assassinadas, 47.510, ou seja, 72% vítimas de tiros. Quase 1 milhão de brasileiros foram mortos com armas de fogo entre 1980 e 2017. Para a equipe responsável pelo Atlas da Violência, o número seria ainda maior não fosse a aprovação do Estatuto do Desarmamento em 2003. Aqui o Estatuto do Desarmamento, aí sim parte-se do pressuposto, havendo uma correlação, parte-se do pressuposto de que menos armas circulando, você tem menos mortes e, portanto, houvesse mais armas, poderia haver mais mortes. Eu acho que sim. Entendam, quando eu falei da questão do Estatuto do Desarmamento no Nordeste e no Sudeste, eu só estou dizendo que se fosse o fator preponderante, seria nos dois lugares. A discrepância é tão grande que aí sim a política de segurança pública que faz a diferença. Agora, obviamente, a circulação de armas, excessiva de armas, leva a maior evento com armas. Meu Deus do céu, qual é a dificuldade de reconhecer isso? Sim, teríamos de ter mais dados aqui para chegar a conclusões mais precisas. Quantos desses mortos eram traficantes? Quantos foram mortos por traficantes? Onde é que entrou aqui a guerra do tráfico? Mas os policiais civis que me ouvem, e eu tenho parentes que são da polícia, sabem a quantidade de ocorrências que chegam às delegacias, que são, meu querido Érico Oyama, casos banais de briga de bar, de questão passional, de briga de trânsito. Sim, existe a guerra do tráfico fazendo diferença. Ela interfere aqui de maneira importante nesses números. Mas o número de mortes banais é gigantesco. E é justamente esse que tende a crescer com a liberação do porte de armas. E de armas, aí sim, que para mim, assim, ainda que o argumento da legítima defesa estivesse na raiz dessa tentativa de liberar o porte, de generalizar o porte, que o Bolsonaro está pondo em curso, eu me pergunto por que é que para autodefesa alguém precisa de uma pistola 9mm. Ou de uma .40. Ou como estava originalmente no projeto de um fuzil. A autodefesa, como tal, fosse o caso, poderia ser feita por um 38, por uma 22, né? Por que 9mm? A facilitação da posse, da importação e da fabricação de 9mm só interessa a 2 grupos no Brasil. Ou a 3. Alguém é colecionador, quer ter em casa, vá lá, problema dele. Mas para o porte, interessa às milícias e ao narcotráfico. Enfim. E mais mortos vão ser fabricados nessa toada. Os dados estão aqui. Pode fazer de conta que não existe. Que assim, não é que a gente fala metade das mortes com arma de fogo. Não, 72%.
Ah, não é a arma que mata, é a pessoa. Sim, existem os instrumentos que facilitam e que dificultam. A arma facilita. Até porque você pode matar à distância, você não precisa nem do contato físico.